ao primeiro link de Open Class. A gente vai fazer 10 links com vocês, né? E sempre com links temáticos, para ajudar aí tanto auxiliar vocês nessa construção, tanto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e desenvolvimento da supervisão acadêmica. E é claro que a gente está aí com um novo plano de ação, vocês já viram que está lá no estúdio, o novo plano de ação, e ele ficou um pouco mais compacto, né? Para que vocês pudessem aí trazer algumas informações. Nós temos hoje aqui várias supervisoras, tanto novas como as mais antigas, veteranas, que vão poder aí nos auxiliar também, né? Com algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tiverem sobre o plano de ação. Como esse link temático ele é só para falar sobre o plano de ação, nós não vamos nos atentar a outras dúvidas, tá? Se vocês precisarem depois de um auxílio com relação a outra plataforma, ou então outras dúvidas pontuais, vocês precisam chamar o Juliano para poder auxiliar vocês aí, né, durante o dia que ele trabalha, certo? Lembrando que nós atuamos com duas frentes, né? Nós temos a frente de treinamento e a frente aí de acessos e parte mais de indicadores. Essa parte de indicadores vai ser comigo, plano de ação e-book de boas práticas, e o Saidon, porque é eu que atendo os planos de ação. Então, eu vou auxiliar vocês sempre nesses links aí que vão falar sobre essas temáticas, tá bom? Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. E quero que vocês registrem aqui no chat qual que é o polo de vocês e o nome, né? Se você estiver usando algum nick diferente, coloquem aí para a gente poder conversar um pouquinho. Certo? Isso, já estou vendo aqui, né? Que tem bastante gente. Londrina, Daiane, tem a Lívia. A Lívia não pode nem colocar a quantidade de polo dela, ela e a Emanuele, né? Porque vão encher o chat aqui. Mas vamos lá, meninas. Todos já conseguiram baixar o plano de ação lá do estúdio? Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta bem simples. Todos estão com todos os acessos, ok? Todos estão acessando o estúdio certinho? Porque o plano de ação está disponível lá no estúdio. Então, é muito importante que vocês estejam com acesso ao estúdio, certo? Eu vou compartilhar com vocês o nosso plano de ação novo, para que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre ele. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão aí nesse íconezinho. Vamos lá. Vocês já estão vendo o meu plano de ação? Ainda não. Vamos de novo, então. Deixa eu só fechar umas telas aqui para ver se ajuda. Mas vocês ainda não me responderam se todo mundo já conseguiu baixar o plano de ação lá do estúdio. Todo mundo conseguiu, então, né? Ok. Vamos de novo. Vou tentar subir aqui novamente para vocês. Estão vendo a minha tela já? Sim. Agora sim, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o plano de ação, ele é um planejamento. Ele é um instrumento de planejamento.
Ele é um instrumento técnico operativo da supervisão acadêmica e a finalidade dele é ajudar esse planejamento das atividades que vão ser desenvolvidas durante a supervisão acadêmica do estágio obrigatório. Lembrando que o estágio obrigatório ele tem 10 semanas, por isso que eles precisam informar, né, durante as 10 semanas quais são essas atividades que vão ser desempenhadas aí durante a supervisão acadêmica. Dentro desse plano de ação, você sempre deve contemplar todos os alunos matriculados nas disciplinas de estágio. Isso inclui as 5 disciplinas, incluindo orientação didática e pedagógica. Eu percebi que algumas supervisoras ainda tinham dúvidas com relação se essa disciplina ela entrava dentro do plano de ação. Tanto que alguns planos eu ainda peguei com algumas informações, atividade teórica, ou então disciplina teórica, tá? E não se esqueçam, apesar de alguns supervisores não atuarem diretamente com alunos ainda de orientação didática pedagógica, mas é muito importante que vocês entendam que vocês precisam estar atento a esses alunos, né? Um dos objetivos de nós disponibilizarmos a planilha para vocês consultarem... Tá dando uma outra voz aqui, tá? Ah, não, tranquilo. É só para te avisar que eu tô chegando em casa. Daqui a pouco eu já ligo aí. Tem o áudio aberto, gente. Eu não consigo ver porque eu estou apresentando e eu não consigo ver, tá? Mas vamos lá. Continuando. Então, vocês precisam acessar a planilha que foi disponibilizada para vocês terem noção da quantidade de alunos que vocês vão ter neste módulo e no próximo módulo. Por isso que a gente usa o plano de ação como um instrumento de planejamento. Opa, nos módulos 53 eu vou ter 10 alunos, mas eu tenho mais 3 alunos no próximo módulo, em orientação didática e pedagógica. Isso significa o quê? Que significa que talvez, tá? Eu possa ter 13 alunos no próximo módulo. Então, é aqui que começa o planejamento, é neste plano de ação. Ele é um instrumento muito importante dentro da ação de vocês, aí como supervisoras, e por isso que a gente trouxe aqui essa temática para vocês entenderem a importância desse plano, né? A gente envolve o gestor junto desse plano de ação justamente para que eles possam também estar ciente de como que vai acontecer o estágio, como que vai acontecer essa supervisão acadêmica dentro dos polos deles, né? Então, vocês vão sempre orientar os gestores que eles precisam assinar o plano de ação. Alguns supervisores até chegaram a me perguntar, mas por que o gestor precisa assinar? Porque o gestor ele tem que estar ciente das ações que vocês vão realizar dentro da supervisão acadêmica. Muitas vezes, né, como muitos de vocês não vão ao polo presencial, às vezes os gestores eles não têm dimensão da importância que é a supervisão acadêmica, certo? E o que vai dar dimensão e o que vai dar materialidade, essa ação, essas atividades, as ações de vocês, é esse planejamento. E outra, esse planejamento, vocês cumprindo, o aluno também, ele vai ser impactado com esse planejamento, né? Então, a ideia é que vocês tenham sempre em mente que precisam ter uma organização de tempo, uma organização de horário, né? É claro que a gente não está falando aqui de contrato de trabalho, tá? A gente está falando aqui de organização da supervisão acadêmica. Nós temos o ideal, né? E nós temos a realidade, tá? Eu vou falar sempre aqui do ideal, tá? O polo que vocês vão estar atuando neste módulo, então é muito importante. Eu atendo 30 polos, mas neste módulo eu só estou atendendo 20. Aqui vocês devem identificar somente os polos que neste módulo têm alunos matriculados na disciplina de estágio. Eu atendo polo X, mas esse polo não tem aluno nesse módulo, eu não vou inserir ele aqui, tá? Para a gente não ficar meio copia e cola, entendeu? Porque quando eu faço a validação desse plano de ação, eu faço a validação por rede de polos, tá? Então, se você mandou esse plano de ação do polo, vou dar um exemplo aqui de Curitiba, mas atende outro polo e não mandou, eu vou dizer que aquele outro polo está faltando, tá? Então, por isso que é muito importante vocês identificarem qual é o polo aqui que vocês estão encaminhando o plano de ação. Daniela, é muito confuso esse negócio de rede de polos. Vamos lá. Se você atende 10 polos do mesmo gestor, vocês vão mandar um plano de ação. Por quê? Porque aquele gestor ele vai poder assinar o plano de ação de todos aqueles alunos, porque são alunos dele, certo? Agora, se você atende
3 polos e cada polo é um gestor, você vai mandar 3 planos de ação, certo? Porque o plano de ação, ele é por rede de polos, né? Então, eu posso contemplar aqui 10 polos que contenha vários alunos, mas o gestor é o mesmo. Então, ele vai assinar esse plano de ação que contém os alunos dele, certo? O coordenador de polo, alguma dúvida, gente? Levanta a mão, só para a gente ficar ciente. Eu não estou mais visualizando vocês, porque como eu estava compartilhando, eu preciso visualizar o arquivo, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Certo? Érica, pode levantar a mão, Érica. Pode Só uma falar. dúvida. Os meus planos de ação, eu peço para a coordenadora do polo daqui de Poços assinar. Tem algum problema? Ou tem que ser o Eduardo? Não, não tem nenhum problema. Pode ser a coordenadora, tanto que ele está escrito coordenador e gestor de polo, tá? Normalmente tem rede de polos, que é o seu caso, que é muito difícil, às vezes, você encontrar o gestor, né? E aí a gente entende que alguém do polo, de um cargo, né, tem que estar ciente da assinatura, das suas ações, se algum dia, né? Tá. Mas pode sim, sem problema nenhum. O que a gente pede para não assinar é tutor, né? Tutor de polo, porque o tutor ele não tem uma função de gestão, né? Então, assim, se tem um coordenador, um gerente, um supervisor, de preferência que sejam essas pessoas. Algumas pessoas até colocaram, ai, Daniela, é muito difícil, às vezes o gestor não entrega, né, o plano de ação dentro do prazo e tal. Mas não se preocupa, tá? A gente vai sempre entender o lado de vocês, tá bom? E a gente vai conversando aí com as exceções sobre a assinatura dos planos de ação, certo? Vamos lá, Certo, continuando. Então, vocês vão colocar sempre o coordenador, o nome do polo, né? O coordenador e o gestor do polo, ou um ou outro, o seu nome aqui no supervisor acadêmico, o número do CRES. Você atende 3 estados, precisa ter 3 CRES, tá, gente? É muito importante isso. Principalmente para as supervisoras aí que atuam em mais de uma rede de polos com estados diferentes. É muito importante vocês colocarem sempre o número de todos os CRES de vocês aqui, tá? Aqui a gente deu uma mudadinha também, nós trouxemos, vou até aumentar aqui para vocês verem aqui. A gente trouxe aqui para vocês agora como que vocês estão se organizando, né? Minha supervisão acadêmica é na segunda e na terça, qual que é o horário, né? Eu faço 1 hora. Coloquem aqui certinho para poder a gente, às vezes, cruzar essas informações com o que o próprio aluno registra, né? Para saber se realmente eles estão registrando corretinho, né? Ou se o aluno está também, às vezes, criando outros dias, né? E aqui vocês vão colocar agora a quantidade de alunos, não mais o nome, tá? Não será mais necessário colocar o nome dos alunos. Aqui vocês vão colocar. Se você tem aluno na disciplina de orientação de idade pedagógica, você vai ticar aqui, igual eu tiquei aqui, mostrei para vocês. E aí vocês vão colocar, eu tenho 7 alunos. Eu vou colocar. Não está aparecendo para a gente. Não? Eu ia falar isso também, não está aparecendo. Caiu de novo. Vamos de novo. Obrigado por informar. Eu achando que vocês estavam vendo tudo. Estão vendo já? Apareceu? Agora sim. Sim. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Dias e horário da supervisão acadêmica. Vocês vão colocar aqui. Olha, minha supervisão é segunda, então eu vou ticar, e terça. Eu vou colocar o horário. Eu faço das 13 horas às 15, né? Vou dar Dá para vocês clicar aqui, ó, para subir até a letrinha, né? Aqui é a mesma coisa, 13 às 15. Então, vocês conseguem aqui. Aqui, ok. Vou puxar, pronto.
Quem faz no sábado, quem faz na sexta. Ah, eu faço um horário diferenciado. Não tem problema, né? Coloquem aqui como que vocês estão organizadas, certo? Dúvidas? Ô, Daniela, Oi. vou interromper rapidinho. É o seguinte, mas e, por exemplo, a gente que tem um gestor em 4 polos, que é o meu caso, patrocínio e vários polos aqui do município de Minas. E cada dia eu atendo um polo, tá? Só em patrocínio é que eu tenho 2 dias na semana. Aí não vem escrito para mim qual dia que é de tal polo, entendeu? Não tem problema. Que dia que você atende? Todos os polos. Quais são os dias que você faz a supervisão De acadêmica? segunda a sexta, menos na quinta, que é o dia da aula ao vivo de vocês, que eu não atendo Então, polo. você vai ticar todos eles. Segunda, terça, quarta, quinta. Quinta não, né? Sexta. Você vai ticar todos eles. Sexta. Qual horário você vai colocar? Não Entendi. importa se você atende polo A, polo B, polo C. O período que você o período que você disponibilizou para atender esses alunos, entendeu? Por exemplo, você Entendi, falou beleza. que na segunda você atende um polo, na terça você atende outro polo, na quarta você atende um polo, na sexta você atende outro polo, certo? Isso mesmo. Então você vai ticar todos os dias que você atende, porque aqui ele não vai ser por polo, ele vai ser por rede de polos. É tudo mesmo, gestor? Todos meus gestor, os 4. Isso. Então, agora vamos pensar algo diferente. Você está atendendo 4 polos, mesmo gestor, e um polo de gestor diferente. Aí, nesse polo diferente, de gestor diferente, você vai mandar um outro plano de ação, e nesse plano de ação desse gestor diferente, você vai colocar somente o dia que você atende este polo, tá? Entenderam? Dúvidas? Eu tenho, Dani. Pode Shirley, falar. tudo bom? Tudo bem. Se eu colocar ali que eu atendo os alunos, por exemplo, toda quarta, né? Sim, Presencialmente. Aí vão dar 2 horas. Porém, eu faço outros trabalhos em casa, faço home, né? O administrativo, enfim, curar os alunos, contato com assistente social. E aí, isso não vai dar a entender o gestor que eu só faço aquelas 2 horas ali e não faço nada além? Gente, esse aqui ele não tem a ver com o contrato de trabalho. Isso tem a ver com a organização do trabalho de vocês. Ele vai ver que você vai trabalhar organizadamente, dias e horário da supervisão acadêmica vai ser toda quarta-feira, tá? Agora, a questão de horas vamos dizer assim, a comprovação de trabalho de vocês, vocês que precisam criar instrumentos para não vou dizer provar, mas assim, por exemplo, eu, Daniele, sou supervisora acadêmica da Unicesumar, eu preencho uma planilha de produtividade. Eu estou presencial todo dia na sede, mas eu preciso preencher o horário que eu entrei, o horário que eu saí, o que eu fiz durante esse período, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com produtividade de vocês, isso aqui tem a ver com a organização da supervisão acadêmica. Agora, se você quer dizer para o seu gestor, olha, eu trabalhei todas as quartas-feiras 2 horas, mas eu também fiz uma extra com isso, isso, isso. Aí é um instrumento que vocês precisam se organizar, para vocês mesmos criar, e estar apresentando para o gestor de vocês, tá? Eu não sei como que é a carga horária de vocês, mas, por exemplo, quem faz uma carga horária de 2 horas semanal, precisa ir cumprir durante um módulo, né? Como são 10 semanas, 20 horas, certo? Sim. Uhum. Certo, então gente? aqui nesse documento é para a gente colocar só os dias que a gente vai estar com o aluno, é isso? O horário que vocês disponibilizaram para estar auxiliando o período da supervisão acadêmica. Pode ser com aluno. Olha, assim, é porque eu não quero entrar dentro do contrato de trabalho de vocês. Por quê? Porque o contrato de trabalho, cada polo paga de uma forma. Mas eu vou usar um exemplo aqui sem me estender muito nesse assunto. Vamos pegar uma supervisora acadêmica que faz 20 horas semanal. 2 horas semanais. Ela vai atender na segunda e na quarta. 1 hora na segunda e 1 hora na quarta, certo?
Vamos supor que ela tenha organizado para atender na segunda-feira, 1 hora. Só que não tem um aluno nessa semana para atender. Eu me organizei para, na primeira semana, eu abrir campo de estágio. Então, aquela 1 hora eu vou usar para abrir campo de estágio, certo? É o real. Lembra que eu falei para vocês? Nós vamos falar do real e da realidade. Pode não ser a realidade de vocês, tá? Cada uma tem uma realidade diferente. Mas eu posso pedir aqui sugestões das colegas que estão aqui para elas explicarem como que elas trabalham para a gente poder entender um pouquinho como que cada um deveria trabalhar. Por exemplo, tem alguma aqui, supervisora, que faz 10 horas no módulo inteiro, 1 hora semanal, desculpa, 1 hora semanal? Sim. Tem alguma supervisora que faz 1 hora semanal? Oi, Dani. Eu sou Daiane, do Polo Itabaianinha, Buquim, Silves Barreto e Umbaúba, aqui de Sergipe. Eu faço 1 hora semanal com cada aluno. Então, se agora eu tenho 8 alunos, 8 horas semanais, 1 hora disponível para cada aluno. Então, eu tenho os encontros nas terças-feiras, à noite, às vezes de forma coletiva, às vezes eu faço por disciplina, e durante a semana, pelo dia ou em outro horário, a gente tem também os encontros WhatsApp, faz chamadas para tirar dúvidas. Então, eu distribuo essa 1 hora, né, durante toda a semana. Eu vou colocar aqui no plano, na segunda e terça, que é geralmente os horários que eu fico mais à noite, mas, de toda forma, eu faço também o atendimento durante o dia, por telefone. Eu acho que essa é a preocupação também das colegas em relação à questão da carga horária, de estar estipulada essa carga horária para o gestor assinar, que dificulta, na verdade, a gente colocar o real, né? Porque não é só esse encontro, né? Tem todas outras atividades que complementam essa hora. Isso. Olha, eu entendo, Daiane, exatamente por isso que eu acho que a gente não pode entrar dentro do contrato de trabalho, né? A gente precisa lembrar aqui que aqui é um planejamento, é como vocês se organizam para poder atender esse aluno. O ideal é que essa supervisão acadêmica elas não sejam contabilizadas por via WhatsApp, tá? A gente sabe que pela resolução 533, a supervisão acadêmica tem que ser direta, né? E o ideal é que esse aluno ele tenha dias e horários certos para ele receber essa informação, ele saiba exatamente, não, até por uma questão de saúde mental de vocês, tá, gente? Vocês vão ter aí aluno ligando no final de semana, à noite, então, assim, esse aluno ele precisa entender que as orientações de supervisão acadêmica precisam ter dias e horários específicos, né? Olha, tudo bem, eu vou disponibilizar de segunda a sexta um horário, ok? A Daiane distribui os horários, ok. Até porque esse aluno, na hora de registrar, eles precisam registrar de forma correta. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque vocês precisam entender que agora os alunos não podem mais errar aquela ficha acadêmica, né? Porque senão eles vão ficar reprovados. Então, esses alunos eles precisam entender que a supervisão acadêmica ele precisa ter dias e horário. O fato das vezes eu pegar meu WhatsApp e mandar uma mensagem para o aluno com orientações, isso não prefigura uma supervisão acadêmica, tá? A supervisão acadêmica ela é direta. Eu preciso abrir uma reunião, igual a gente está abrindo aqui, fazer a gente precisa fazer essa interação com o aluno, tá? Eu preciso estar interagindo com ele. Ok, o CRES, ele não se pronunciou ainda com relação à supervisão acadêmica online, que é o que a gente está fazendo, né? Mas a gente já está se antecipando, inclusive, para mostrar que a nossa supervisão acadêmica, sim, ela é direta, o aluno não fica lá largado dentro do campo de estágio, nós temos um planejamento, nós temos um plano de ação que prefigura que nós realmente estamos aqui planejando essas ações, que essas ações são planejadas, né, são bem antecipadas, entendeu? Então, a supervisão acadêmica, ela precisa, sim, ser com dias, horários, né, determinados, 1 hora. Por exemplo, a Thaís está aqui. Thaís, eu sei que você faz supervisão acadêmica com seus alunos, porque eu já vi, ela manda
É até bonitinho, acho que você deveria colocar isso no book de boas práticas e compartilhar com as suas colegas, tá? Mas eu vou falar aqui, gente, porque eu já sei, porque a Thaís, ela manda no início do módulo para as alunas dela no grupo do WhatsApp, todas as datas, os cronogramas. O que o aluno precisa fazer? Ele tem que entregar a documentação para assinatura até tal data, ela coloca os dias da supervisão acadêmica que o aluno tem que assistir, ela faz lista de chamada, né? Fala um pouquinho, Thaís. Oi, colegas, boa noite, tudo bem? Então, eu trabalho 40 horas no Unicesumar, né? Somos as supervisoras acadêmicas contratadas desde o início, aí entrei no ano de 2016, né? Hoje, eu trabalho com eles da seguinte forma, eu tenho muitos polos, né? Tenho alguns contratos da RPA, mas também sou contratada pela instituição aqui em Curitiba, como colaboradora, supervisora acadêmica, né, dentro da minha CLT. Com o trabalho que foi feito depois pandemia, a gente teve a oportunidade de começar a desenvolver um trabalho um pouco mais online também, né? Então, em Curitiba, eu desenvolvo um trabalho tanto presencial quanto online. Hoje eu tenho trabalhado mais com online, porque eu tenho também muitos polos dos municípios remanescentes. Então, assim, a minha maior comunicação com os alunos é pela página do Instagram também. Eu faço os convites, eu coloco as datas que vai ter a supervisão acadêmica, né? Eu atendo os alunos todos os dias de segunda a sexta, das 14, 15 horas, dependendo ali do dia da semana, até as 19. Nesse momento que eu estou atendendo os alunos, que eu deixo aberto para contato de WhatsApp, para supervisão individual, né, para fazer chamadas, às vezes, ali de vídeo também, eu estou desenvolvendo um trabalho administrativo junto, né? Então, a maneira que eu trabalho com a Unicesumar é essa. Aí, à noite, a gente tem também alguns momentos da supervisão. As minhas supervisões, eu deixo bem compacta, assim, eu faço de 15 em 15 dias a supervisão coletiva. Dependendo do módulo, se tem alguma demanda a mais, eu faço uma vez por semana a supervisão acadêmica, normalmente às quartas-feiras, tá? No WhatsApp eu mando para eles, né, o início do módulo, faço o meu trabalho desenvolvendo os convitinhos que estão no Instagram para o WhatsApp também, aviso sobre todos os processos que tem da sede, né, como ontem, por exemplo, que foi a nossa live esquenta, né, participo também de acordo com aquilo que eu posso, né, nos momentos mais especiais, assim, e acho que configura mais um processo que o aluno tem que, onde que ele pode estar presente com a supervisora acadêmica quando tem algum assunto da sede bem importante direcionado ao estágio supervisionado, tá? Visitas institucionais eu também faço, né? Nos municípios remanescentes, não são todos, mas aí eu também faço um processo de estar conversando com a supervisora acadêmica e com o aluno online, né? Então, o meu trabalho, na verdade, eu divido dessa forma. Foi a maneira que eu achei, né, para poder me organizar, porque são muitos alunos também na minha grade, certo? Que mais? Quando os alunos não vão a campo de estágio, eu trabalho com o termo também de desistência de vaga, né? Muitas vezes os alunos acabam desistindo da vaga justamente por conta do trabalho, isso acontece bastante. E aonde que eu consigo trabalhar melhor com eles? Eu faço realmente lista de chamada, Dani. Eu faço no início da supervisão, às vezes eu espero um pouquinho mais, assim, marco às 20 horas, entro ali às 25, porque eu sei que eles demoram um pouco para entrar, fico até às 20h10 conversando, né, aleatoriamente sobre alguns outros assuntos com eles, para ver se todo mundo entrou. Então, eu faço lista de chamada e vou dando tique, né? Eu pego o meu como que se diz? Aquele relatório que a gente tem dentro do NEAD, do portal, e aí vou ticando qual que é o aluno que estava no dia, qual é o aluno que não estava. E quando não está, eu procuro, né, durante a semana e pergunto o que está acontecendo, por que você não participou, né? Muitas alunas são técnicas de enfermagem, daí elas têm aqueles horários 2x36, que são mais difíceis e tal, e eu sei que elas perderam aquela supervisão no dia.
Então, ao invés do aluno procurar, eu vou atrás dele. Eu faço isso primeiro, né? Você grava a sua acho exposição acadêmica, Thaís? Você sabe por que que eu não gravo? Porque os alunos não participam e depois eles falam que assistiram por demanda. Entendi. Quando eu comecei a gravar, eu comecei a perder a noção de quantos alunos realmente estavam assistindo ou não. Exatamente. E aí eu comecei a fazer essa lista de chamada. Então, eu até prefiro não gravar, porque assim, né, eu acho que eles se perdem mesmo. Eles falam que assistem por demanda, acabam não assistindo, entendeu? Sim. Então, e a gente percebe na hora, porque daí o aluno ele vem e pergunta alguma coisa para a gente no WhatsApp, naquele momento, que você falou na supervisão acadêmica. Então, você vê que aquele aluno realmente não está participando, né? Ou está participando, não sei o que acontece. Eles dão uma sobrevoada naquele momento, né? E acabam perguntando para a gente a mesma coisa depois, 2 dias depois, um dia depois, né? É verdade. Mas, enfim, gente, a Thaís trouxe a realidade dela, ela é 40 horas, tá? Então, assim, ela tem muito mais aluno, mas ela também tem mais tempo para realizar outras atividades. Só vou reforçando novamente, o plano de ação, ele não é um instrumento para vocês comprovarem a produtividade de vocês, tá? Ele é um instrumento para mostrar o planejamento de vocês. Vamos mostrar o ideal, que é que a supervisão acadêmica ocorra em dias e horário pré-determinado ou pré-estabelecido, de acordo, claro, com a disponibilidade de vocês, supervisora, e também incompatível aí com o horário de aluno, né? Dos alunos. Por exemplo, às vezes você tem um aluno, e esse aluno só pode na sexta-feira à noite, mas a sua disponibilidade é só na quinta. Então, vocês vão ter que achar aí juntos uma solução para que esses horários eles batem e vocês consigam aí realizar a supervisão acadêmica. O fato é que o documento que nós estamos hoje conversando e analisando é um instrumento técnico operativo, ele é um instrumento operacional de vocês, tá? Não é para impactar em nada em contrato de vocês. Na verdade, é para que vocês possam entender a importância desse documento dentro da instrumentalidade da supervisão acadêmica, tá? Vamos continuar e depois eu pego as dúvidas de vocês, tá? Lembrando que a nossa live ela é de 1 horinha, tá bom? Então, eu nem posso estender muito aqui, mas vamos lá. Então, ficou muito certo esse dias e hora da supervisão acadêmica, tá? Vocês devem colocar sempre o real do que vocês foram contratadas, né? Acredito, no início de no início do contrato de vocês, tá bom? Aqui vocês vão colocar se vocês têm alunos matriculados na disciplina de orientação didática pedagógica, tá? Quantos alunos vocês têm? Desses alunos, quantos convênios ativos, né? Vocês vão colocar aqui quantas vagas disponíveis e quantos alunos matriculados. Eu coloquei errado aqui, tá, gente? Vamos lá. Aqui, no primeiro item, vocês vão colocar quantos convênios tem ativos para esses alunos aqui de orientação didática pedagógica. Por exemplo, eu abri um convênio na Secretaria Municipal de Maringá, né? E esse convênio, ele vai contemplar esses alunos para o próximo módulo, porque eu já conversei lá na Secretaria Municipal e eles disseram, Daniele, ok, esses alunos podem vir no próximo módulo. Então, eu tenho aqui um convênio ativo, certo? A quantidade de vagas disponíveis nesse convênio. O meu convênio, ele tem 3 vagas, né? E quantos alunos matriculados nesse módulo? De orientação didática pedagógica, eu tenho 7, né? Pode ser que, às vezes, esses 7, eles não vão para campo no próximo módulo. Por quê? Porque, às vezes, esse aluno está cursando uma disciplina de dependência. Ele já realizou todos os estágios e esse aqui foi a única que ele ficou em dependência. Não tem problema, mas vocês precisam visualizar isso nesse planejamento, tá? Mas eu posso ter, sim, 7 alunos que vão para campo no próximo módulo. E eu estou com um déficit de vaga aqui, né, de 4 vagas. Então, eu preciso entrar em contato, às vezes, com outras instituições para poder fechar todas essas vagas para o próximo módulo. Se vocês abrirem campo para o aluno que está em orientação didática pedagógica, é muito mais fácil, porque nos próximos 4 módulos, vocês não vão estar preocupadas em abrir campo de estágio dentro do módulo,
Por quê? Porque se esse aluno já está com o campo dele aberto na primeira disciplina, que é a teórica, automaticamente as outras vão estar todas contempladas dentro desse convênio. Claro, existem exceções, né? Pode ser que aquela supervisora de campo, ela saia, ou aquele convênio, ele não queira mais o estagiário. Acontece N situações que às vezes acontecem, tá? E outra, vocês vão agora contabilizar a quantidade de alunos por disciplina. Ah, eu tenho só aluno em políticas públicas em terceiro setor. A soma desses alunos aqui vai dar quanto? Ah, vai dar 3. Ok. Eu não preciso saber mais quantos alunos por disciplina. Eu só preciso que vocês entendam qual é a quantidade de alunos matriculados nas disciplinas, a quantidade de vagas disponíveis de campo que vocês têm para esses alunos e quais foram a quantidade de convênios ativos para esses alunos, entendeu? Então, eu tenho um convênio ativo, eu tenho 3 vagas desse convênio e eu tenho 3 alunos matriculados. Opa, então, eu fechei aqui, né, o meu planejamento, porque eu consegui abrir campo, eu consegui fechar o convênio e eu consegui, né, inserir esses alunos aí em campo de estágio. Certo? Dúvidas? Oi, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Mesmo que a vaga disponível seja em outro município, sem ser o que a aluna reside, eu posso colocar como que existe a vaga, porque ela foi ofertada em outro município. Vamos lá. Como que é seu nome? Crislane. É que eu não estou vendo, tá, Crislane? Eu não estou vendo o nome de vocês, estou vendo só a minha tela aqui que eu estou compartilhando. Bom, Crislane, o campo que você abriu é em outro município, certo? Certo, porque a aluna é matriculada no polo de uma cidade e eu ofertei a vaga para ela nessa cidade. Porém, ela prefere ir para outra cidade. E aí eu também tenho essa vaga então para ofertar na outra cidade. A preferência, então, de você abrir o campo de estágio em outra cidade é da própria aluna, certo? Isso. Não tem problema, você vai registrar aqui a quantidade de convênios ativos, 1. A quantidade de vagas disponível para esse convênio, 1. E a quantidade de aluno matriculado nessa disciplina, você vai colocar a quantidade que você tiver de alunos matriculados. Certo? O que vocês precisam entender é que agora vocês vão fazer a soma de tudo. Se vocês têm alunos em todas as disciplinas, vocês vão ticar todas as disciplinas, colocar o total aqui no final. Se eu tenho 30 alunos, eu somei todas as disciplinas aqui, ó. Se eu somei tudo, deu 30 alunos, eu vou colocar 30 alunos. Quantos convênios ativos nós temos para todos esse aluno? Independente de qual é a cidade, independente de qual é o polo, independente de qual é a instituição. Ah, eu tenho na rede pública, na rede privada, eu tenho na rede... eu tenho na PAI, não importa onde é. Quantos convênios ativos nós temos? 10. Ok, eu tenho 10 convênios ativos. Quantas vagas disponíveis eu tenho? Eu tenho que ter 30 vagas aqui, gente, para poder fechar a conta. Ai, professora, mas eu não consegui, eu tenho 25 vagas em todos esses convênios. Então, vocês, como supervisora, já entendem que esse planejamento aqui tem que fechar. Eu tenho que ter uma quantidade de convênios ativos, uma quantidade de vagas disponíveis e uma quantidade de alunos matriculados. Não, professora, mas eu entendo que nessas 25 vagas aqui, eu tenho 5 alunos que não vão para campo, por questões dele. Ok, sem problema nenhum. Mas é que vocês precisam olhar esse instrumento como planejamento de vocês. Esse instrumento ele precisa ajudar vocês no planejamento, entendeu? Aí, se vocês quiserem colocar a observação aqui, vocês podem colocar. Olha, 5 alunas não vão para campo, entendeu? Não quiseram ir para campo. Pode colocar aqui. Não vão cursar a disciplina por uma questão própria, entendeu? Certo? Outra questão. Quando a aluna não vai a campo, ela vai desistir por motivos pessoais. Aí eu sei que tem o termozinho de desistência. Aí, onde eu preciso enviar esse termo? Ou não preciso enviar? Eu preciso só ter ele preenchido, né? Para que fique ciente de que ela desistiu da vaga. De preferência, você deve encaminhar para a gente esse termo, para a gente guardar esse termo. Porque se algum dia, quando essa dependência vier para a aluna, ela vai vir com custo. E muitas vezes o aluno diz, eu não tive culpa, né?
e às vezes ele não entende que ele vai ter que pagar o custo da disciplina de DP. E aí a gente tem que ter esse documento, porque se o aluno abrir uma Reclame Aqui, né, um PROCON, a gente tem como provar que foi uma desistência dele, né? Certo? Dúvidas aqui, Certinho. gente? Oi, boa Professora, noite. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu sou Cíntia, do Polo de Pedreiras, Maranhão. Eu estou no Polo de Pedreiras, porém eu tenho 2 alunas numa cidade e uma em outra cidade. Eu preciso fazer o plano de ação para cada cidade ou só um plano só? Elas fazem parte do mesmo polo? Do mesmo polo. Então, você vai fazer um plano de ação por gestor. Se elas fazem parte do mesmo polo, porque é o mesmo gestor, é um plano de ação só, tá? Certo. É porque eu cheguei atrasada, eu não peguei essa informação. Entendi. Tá bom. Vamos supor, Cíntia, se a sua aluna ela faz a disciplina de políticas públicas e a outra faz empreendedorismo, você vai preencher só esses 2 quadradinhos. Aqui, ela já tem convênio aberto, tem 2 convênios abertos, certo? Sim, isso. Então, tem 2 vagas disponíveis e você tem 2 alunas matriculadas. É assim que você vai preencher. Certo? Isso, exatamente. Sempre que o aluno de vocês não forem cursar, vocês podem colocar aqui na observação. Até para uma questão de vocês também. Se algum dia acontecer alguma coisa e precisar do plano de ação para verificar o que houve, não, mas a gente tem aqui um histórico, a gente tem uma memória, né? Certo? Entendi. Certo. Até para o gestor também. O gestor vai olhar e vai dizer assim: entendi. Então está dando um déficit aqui porque a aluna não quer cursar, certo? Isso. Podemos passar para o próximo ou tem mais alguma dúvida com relação a isso? professora Adelane de Santarém e Altamira, ou melhor, tem 3 polos, Santarém, Altamira e Tomé-Açu. No Tudo caso bem. de Altamira e Santarém, é o mesmo gestor, mas eu posso fazer 2 planos de ação pensando nessa questão da logística de vagas. Eu, particularmente, acho que vai ficar mais tranquilo, porque, como são cidades bem distantes uma da outra, se eu for somar. Sabe o quê, minha irmã, que eu não entendi? Ele vai tomar posse de. Tem um áudio aberto, gente. Se eu for somar esse quantitativo, pode ser que eu mesmo me embaralhe. Então, eu posso fazer 2 planos para esse mesmo gestor ou não? O recomendável é fazer um para o único gestor, porque são polos diferentes, mas é o mesmo gestor. Então, o ideal seria você fazer por gestor, porque o gestor ele não está preocupado se é do polo X ou do polo Y. Na cabeça dele, tudo é aluno dele, certo? Certo. Então, assim, a gente tem que ter essa logística também. Para o gestor, não importa se eu tenho alunos de Altamira, que está em campo, e se o aluno lá de Tomé-Açu, Santarém, não estiver em campo. Para ele, é tudo igual, né? Então, o ideal, Adelane, é mandar um plano de ação por gestor, tá? Tá, professora, mas eu só queria já aproveitar para fazer um outro pedido. Faça um outro momento igual a esse, para a gente falar sobre também essas questões de orientação dos alunos, que essa outra pauta, eu queria inclusive falar da outra pauta, mas para mim não atrasar a aula, eu vou pedir para vocês fazerem um agendamento para a gente conversar sobre a questão com os alunos, tá? Principalmente WhatsApp, essas situações que a gente vai vivendo. Obrigada. Anotado. Mais alguma dúvida? Com relação a isso aqui? Pode falar. É Yara que está falando. Oi, Yara. Então, a questão de convênios ativos. Nós temos vários convênios ativos, mas, porém, nem todos querem aceitar estagiário. Por Essa isso é a que nossa nós temos questão aqui. ativos e vagas disponíveis. Eu posso ter 10 convênios ativos aqui, sem problema nenhum, e eu posso só somente 3 vagas disponíveis. Tá bom. Ok, você obrigada. vai mostrar para o seu gestor que o seu trabalho de abrir campo, você fez. Foi lá, abriu o campo, entendeu? Mas a vaga, ela não depende, às vezes, de vocês, certo? Sim. Às vezes depende do assistente social lá da ponta, né? A entender que ele ofertar, aceitar... Essa é a nossa questão aqui. Está muito difícil.
Yara, inclusive, Tá bom, eu obrigada. quero aproveitar a oportunidade de lembrar você que eu mandei um link para vocês que moram no Rio de Janeiro. Não sei se você chegou a ver o e-mail. Não, não vi não. Eu vou dar uma olhada agora. Depois eu vou dar uma São olhada lá. vagas disponíveis no Rio de Janeiro, que eles mandaram para a gente, tá? Só aproveitando o adendo aqui, tá bom? Daniela, eu Tá, vi eu vou dar sim, uma tá? olhada. Já mandei para os meus alunos. Ótimo. Aí Mais eles vão alguma? dando retorno quem se inscreveu. Só Obrigada. uma pergunta, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Mirella, em Itajaí, Santa Catarina, Penha, em Navegantes, Santa Catarina. Quando eu iniciei em Itajaí, o Polo já tinha vários convênios, fora os que eu já firmei, né? Qual é o local que eu acesso para poder ver todos os convênios do Polo, por gentileza? Então, essa ferramenta, ela não está disponível para todos, para a gente verificar quais são os convênios ativos, tá? Mas o aluno, ele tem dentro do portal dele todos os convênios. Eu só não sei se ele consegue visualizar por região, tá? Por exemplo, se ele colocar ali Itajaí, talvez apareça alguns convênios. Só que não significa que aqueles convênios, eles são para estágio obrigatório e são para serviço social, tá? Então, eu vou sempre orientar vocês a colocar os convênios ativos que vocês abriram. Porque, às vezes, vocês têm um convênio dentro que foi firmado, né, antes de vocês entrarem, mas a gente não sabe se esse convênio ele contempla o serviço social. Inclusive, a gente está com uma ação aqui na sede para que todos os convênios que nós temos hoje com a sede, eles possam contemplar todos os cursos, inclusive os cursos de saúde, né? Nós até entramos em contato com algumas de vocês, pedindo essa ponte aí, para poder também contemplar todos os outros cursos, porque nós tínhamos minutas firmadas somente para o curso de serviço social. Então, a gente está tentando, junto com a sede, com a célula de estágio, ampliar para que esses termos de convênio eles sejam para todos os cursos, inclusive serviço social. E é por causa disso que essa semana eu entrei em contato, mandei um e-mail para vocês que moram no Rio de Janeiro, que é um dos convênios que está contemplando aí o serviço social, que são várias UBS do Rio de Janeiro. Olha que legal. Então, nós estamos com uma ação bem legal para que esses convênios eles possam, sim, ser ampliados para todos os cursos. Mas aqui, neste caso, Mirella, o ideal seria que vocês colocassem somente, então, os convênios ativos que vocês sabem que tem o serviço social contemplado. Porque nós não temos essa ferramenta disponível para saber. Nós teríamos que entrar em minuta, entendeu? Sim. Obrigada, então. Tá bom? Dúvidas? Mas vou responder só mais uma, tá, gente? Oi, Daniela, só uma dúvida aqui, que você estava falando sobre as disciplinas práticas, né? Políticas públicas, servidório social. Por exemplo, a quantidade de convênios ativos, então não necessariamente tem que ser igual à quantidade de vagas disponíveis. Porque assim, eu já até, na verdade, preenchi ontem e mandei, né, para ver se estava certo. Então, pode ser que a quantidade de convênios ativos seja menor do que a quantidade de vagas, só para você entender. Sim, por exemplo, eu abro um convênio com a prefeitura. Eu tenho 3 alunos, eu consigo colocar todos os meus 3 alunos nesse convênio. O convênio ele vai ser sempre menor, porque um convênio vai abrir vaga para 3, para 4, para 5 alunos, né? Dependendo do convênio. Se você abrir um convênio com a prefeitura em vários CRAs diferentes, vocês vão abrir aí várias vagas diferentes, certo? Então, o convênio ele vai ser sempre menor. Ele não necessariamente precisa, eu tenho 7 alunos, eu tenho que ter 7 convênios ativos. Não, convênio é a formalização da abertura do campo. Agora, as vagas disponíveis é o campo aberto, entendeu? A gente fala campo aberto, a gente fala vagas disponíveis, certo? Conseguiu compreender certinho? Eu compreendi, porque assim, eu coloquei, na verdade, a quantidade correta para dar sentido na quantidade certa, né? Para não assim. Tá, mas aí eu faço a correção para entender, sim. Obrigada. Por isso que a gente colocou a quantidade de convênios ativos, porque eles podem ser abertos e podem estar somente ativos, como a Mirella trouxe. A Mirella, ela falou que no Polo
foi aberto outros convênios que já estão ativos. Se ela conseguiu identificar que esses convênios estão todos contemplando serviço social, ela pode colocar aqui, olha, eu tenho 30 convênios ativos dentro do polo, mas desses 30 convênios, quantas vagas disponíveis ela tem para serviço social, para esse aluno de orientação didática pedagógica, por exemplo? Ela vai ter um convênio para esse aluno no próximo módulo? Uma vaga disponível? Ela pode não ter. Independente se ela tem 10 convênios ativos, entendeu? Mas ela pode ter entrado em contato com todos os locais, nenhum desses locais aceita o estagiário. Entendeu? Ou eu posso ter também aqui um convênio ativo e eu posso ter 10 vagas, que é o caso do Rio de Janeiro. Eu tenho um convênio ativo agora com o Rio de Janeiro e eles foram disponibilizaram 30 vagas. Só que, claro, o aluno tem que fazer a prova. É uma provinha lá que ele tem que fazer. Só que eles disponibilizaram para a gente 30 vagas. Se nossos 30 alunos quiserem entrar, eles entram. Só que tem que passar na prova. Provinha Entenderam? que os meus alunos não passam, tá, professora Daniele? Assim, só para deixar bem claro, tá? Não fala que tem 30 vagas, não, porque você está me comprometendo. Eles não passam na prova. Tá Tem rindo? uma prova. Um bem processo difícil, tá? Não é provinha, difícil? não. É uma prova bem difícil. Elas me trouxeram a prova ano passado. E ninguém entrou. Eram as 30 Nossa. vagas. Eles abrem sempre vaga. É. Assim, só para deixar... Mas é só para exemplificar que a quantidade de convênios ativos não é os convênios que vocês abriram. Pode ser o convênio que vocês abriram, ou que vocês vão abrir, ou que estão em processo de abertura. Por exemplo, vocês, as supervisoras de 40 horas, que eu sei que atende aluno de orientação de idade pedagógicas, elas já começam a atuar agora, né, procurando convênios ou vagas disponíveis dentro do campo de estágio para esses alunos, né? Então, a ideia é que esse instrumento, ele ajuda em vocês a se organizarem para os módulos que vão agora e para os próximos módulos, tá, gente? Essa é a ideia. É vocês usarem esse instrumento aqui para vocês se organizarem certinho. Porque aqui vocês vão ter vão visualizar de uma forma melhor, uma forma mais estratégica, né? Quando eu olho para esse plano de ação, eu vejo várias estratégias. Eu consigo visualizar quantos alunos eu tenho para este módulo e quantos alunos eu tenho para o próximo módulo. Por esse motivo que ele é entregue no início do módulo, para que vocês possam se organizar mesmo, né, no início do módulo. E a gente está com esse objetivo de não estar recebendo mais o plano de ação no final do módulo, porque ele não tem mais sentido. Quando vocês encaminham um plano de ação no final do módulo, para mim, não tem sentido mais eu receber um plano de ação que já está no final do módulo, já passou, todas as ações já foram planejadas, não sei se foram executadas, entendeu? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ações, porque a gente só tem 5 minutos, inclusive, que eu preciso encerrar, mas vamos lá. As ações planejadas são as ações que vocês planejam realizar dentro da supervisão acadêmica. Coloquem sempre o período que vocês vão realizar essa supervisão acadêmica. Eu vou realizar o período do dia 15, do 7, até o período 5 do 9, que é quando vai terminar o módulo. Se vocês vão realizar todas as semanas, vocês colocam dentro do módulo. Se vocês não realizam assim, professora, eu só começo a realizar minha supervisão acadêmica a partir do dia 20, não tem problema, né? Coloca aqui o período de vocês, tá? Período que vocês vão realizar. Como que é a supervisão acadêmica de vocês? Eu faço ela online, eu faço ela presencial, eu faço as duas. Clica nas caixinhas aqui, né? Para a gente entender como que é a supervisão acadêmica de vocês. O que não pode é a supervisão acadêmica acontecer via WhatsApp, tá? Eu estou falando com o aluno aqui por 1 hora no WhatsApp. As orientações, elas precisam ser muito claras. A gente precisa ter comprovação de que essa supervisão acadêmica ela acontece, tá? Por isso que no book de boas práticas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que vocês precisam registrar as evidências dessa supervisão acadêmica, né? A gente precisa ter registro realmente que aconteceu, para a gente estar sempre respaldado nas nossas ações, certo? E aqui vocês vão registrar as ações de vocês. Olha, na minha primeira semana, o que eu vou fazer? Eu até ia trazer um plano de ação muito bem preenchido, mas eu não sei se a Jéssica está aqui. Jéssica, você está aqui? Deixa eu olhar aqui. Eu tenho que pedir autorização da Jéssica.
Não sei se ela está aqui. A Jéssica Figueiredo, ela faz um planejamento bem bonitinho, né? Eu achei assim, ela contempla bastante coisas no planejamento dela. Ela não está aqui, mas se ela, né, em outro momento permitir, a gente pode compartilhar o arquivo que ela usa. Aqui nessa semana, vocês vão colocar o que vocês vão realizar. Eu vou fazer uma apresentação com meus alunos, falando sobre o estágio, eu vou reunir, né? A diferença desse aqui para o outro plano de ação é que aqui vocês vão não só informar, mas vocês vão detalhar esse registro. Não só dizer apresentação do módulo, né? Não, coloquem mais coisas. Apresentação do módulo, vocês vão colocar apresentação do módulo. Que mais que vocês realizam na primeira semana? A abertura de campo, aí vamos colocar o que a supervisora colocou. Ela faz contato com outras instituições, contato com instituições para abertura de campo. Entendeu? Aqui vocês vão registrar e detalhar esse registro, tá? Do que vocês vão planejar. Olha, na primeira semana, na segunda semana, eu vou chamar os alunos para preencher o termo de convênio, o termo de compromisso. Legal. Eu vou assistir às aulas com os alunos, juntos. Ok, também pode colocar, né? Aqui vocês vão planejar com detalhes como que vai ser a semana de vocês. Lá para a 7ª semana, eu planejei convidar uma pessoa, né? Eu vi no book de boas práticas que algumas supervisoras chamaram a conselheira tutelar, teve outras que chamaram outras pessoas para participar da supervisão acadêmica, achei ótimo. Tem uma que acho que convidou uma pessoa que já atuava dentro da APAE, outro dentro da política de saúde, chamou para a supervisão acadêmica. São esses momentos. Então, assim, planejamento. Na 6ª semana eu vou convidar alguém. Então, supervisão acadêmica com convidado. Quem que vai ser esse convidado? Né? Aqui na sede, só compartilhando com vocês um pouquinho, tudo a gente faz planejado. Né? A gente planeja todas as nossas aulas, os seminários, eles são planejados. Então, se eu quiser trazer um convidado nos seminários, eu tenho que falar com antecedência. Então, é tudo bem planejado. A gente monta um roteiro de como que vai ser os seminários, né? Como que nós vamos realizar, o que vai ser apresentado, quais são os temas que vão ser abordados, qual é o objetivo desse seminário, daquele seminário, daquele dia. Então, a gente está trazendo para vocês aqui também um pouco dessa didática, né? Para que vocês possam ir treinando um pouco essa didática. Isso é um desenvolvimento profissional, gente, tá? Isso aqui vocês vão aprender a desenvolver profissionalmente o plano de vocês. O gestor vai bater o olho aqui, vai dizer, nossa, olha quanta coisa a supervisora acadêmica faz, entendeu? É muito mais do que somente escrever a apresentação do módulo, tá? Aí aqui no final, vocês vão colocar sempre o referencial teórico. A professora Maria Cristina colocou aqui o PPC para vocês. Ela vai disponibilizar para vocês lerem o PPC, que é o Projeto Político Pedagógico do curso, onde ele vai trazer toda a organização do curso para vocês entenderem como que está organizado o estágio, né? Mas eu sempre dou para vocês a sugestão de buscarem referenciais teóricos sobre a supervisão acadêmica. Como que ela deve acontecer, quais são os objetivos, as metodologias, né? Antigamente, a gente perguntava qual era a metodologia. Agora, eu não vou mais perguntar. Se você colocar para mim supervisão acadêmica online ou presencial, eu já vou entender que a metodologia de vocês vai ser online ou presencial. E o resto vai estar aqui descrito dentro da descrição de ações de vocês, certo? Sempre lembrando que isso é um planejamento, tá? Por isso que eu falei, isso aqui não é uma contabilização de produtividade. Eu posso estar planejando tudo isso, mas eu posso não estar executando exatamente isso, entendeu? Por exemplo, boas coisas que vocês podem planejar para a supervisão acadêmica de vocês. É um convidado que atua dentro da política de assistência ou na política de saúde, trazer uma vivência para os alunos de vocês, como que é a vivência do profissional dentro do campo, dentro da atuação, né? Talvez trazer artigos, né? Eu vi que algumas pessoas até fazem
indicação de livros, de filmes, né? É bem legal também trazer um momento, trazer uma roda de conversa para essas pessoas acadêmicas, para que o aluno possa entender a teoria e prática, trazer um pouco da vivência do campo de estágio para vocês, dentro de uma roda de conversa de alunos, né? Entender como que cada aluno ele está dentro de um equipamento. Pode ser que vocês tenham alunos que estejam dentro da PAI, outro dentro da instituição privada, dentro de um hospital particular, outro esteja atuando dentro da política de assistência num CRAS, né? E aí, nessa roda de conversa, vão trazendo experiências diferentes, né, de campo de estágio. E aí, os outros alunos, os outros estagiários vão contemplar, nossa, olha, lá no meu campo de estágio eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? E abrir o leque para esses alunos, porque a gente entende hoje que o ideal seria que os alunos eles pudessem fazer cada disciplina dentro de um campo de estágio diferente, para que eles pudessem ter uma experiência dentro de todas as políticas hoje disponíveis, né? Mas a realidade, ela não é essa. A realidade, muitas vezes, é que quando o aluno consegue o campo de estágio, a gente dê graças a Deus, e ele consiga realizar todos os estágios dentro desse campo de estágio. Então, muitas vezes, o aluno que está dentro do CRAS, ele não consegue ter a vivência profissional do mesmo aluno que está dentro da política de saúde, né? Então, a gente queria muito que esses momentos de roda de conversa também acontecessem com esses alunos, para que eles também pudessem ter essa vivência, mesmo que seja da experiência do outro, né? Mas vocês, supervisores, podem, tá? Isso é uma sugestão, tá, gente? Vocês podem contribuir para que esse momento ele aconteça, tá? Eu sei que tem algumas supervisoras que já fazem isso, tá? Que se reúne, que faz um pouco dessa roda de conversa, troca um pouco das experiências, sempre lembrando do sigilo profissional, trazendo a ética profissional também para a roda de conversa. Mas eu acho muito ganho isso, é uma sugestão, tá? Assim como a sugestão também de um convidado. Eu acho que é agregar valor, né, ao que vocês fazem aí, tá? Dentro da supervisão. Certo? Vamos agora, né, a parte da assinatura. Professora? Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Então, ali na descrição, é Nádia, de São Bento do Sul, Santa Catarina, desculpe. Na relação das atividades que a gente desenvolve, primeira semana, segunda, essas oficinas, as aulas, que a coordenação nos repassa, também eu devo contemplar ali, né? Porque também está previsto que eu vou ter essas orientações, eu vou ter essas reuniões. Olha, o certo seria, igual eu falei, esse plano de ação, ele não é um instrumento para comprovação de produtividade. Ele é um instrumento de planejamento da supervisão acadêmica, né? Então, é o seu planejamento. Se você quiser se planejar, colocar que vocês vão participar da parte do treinamento, ok, sem problema nenhum, vocês podem colocar para que vocês também possam registrar que existe um planejamento para vocês também se desenvolverem profissionalmente. Mas não se esqueçam que não é comprovação de produtividade, tá? Não, ok, não. Mas na primeira reunião do módulo, vocês dão todas as orientações. Então, eu tenho, assim, como previsão sempre, já na semana que antecede o módulo, eu já considero que vai acontecer a reunião com a coordenação, que sempre temos, né? Sempre, sempre. Tá, mas sim, né? Nós temos, mas essas aqui são as ações descritas durante a supervisão acadêmica, da supervisão acadêmica de vocês, tá? A gente substituiu a quantidade de horas, das 5 horas, né? Mas não vai tirar de vocês a organização de vocês do estágio. Por exemplo, na primeira semana do módulo, que é essa semana, né? Eu sei que vocês já se organizaram para atender o aluno de vocês, certo? Certo, e a gente sempre aguarda as orientações primeiro. Isso. Para daí eu, pelo menos no meu caso, né? Eu sempre aguardo a orientação da coordenação e aí eu vou para o meu plano, né?
o que eu Isso, tenho que fazer. Porque isso não mesmo. é uma questão de comprovar a hora ali, é uma questão de planejar minhas ações mesmo, né? Então, eu estou Isso mesmo. planejada aqui. Hoje, por exemplo, eu soube durante o dia, né? Vocês decidiram hoje que à noite eu teria. Então, eu não coloquei isso, eu coloquei alguma coisa assim, que durante o módulo teríamos oficina para orientações da documentação comprobatória do supervisor. Mas eu entendo que isso faz parte do planejamento, né? Isso. Só que aí, igual eu falei, aqui vocês vão descrever as atividades envolvidas da pessoa acadêmica, mas aí vocês podem colocar, por exemplo, igual aqui, ó, eu coloquei a apresentação do módulo, contato com a instituição. Então, são várias ações. Vocês não precisam se contentar só com uma ação, entendeu? Vamos dizer, Sim. nessa primeira semana, vamos dizer, eu fiz uma apresentação do módulo com os alunos, né? Com os alunos, presencial, coloquei aqui. Contato com as instituições para abertura do campo e participação na reunião geral. A gente fez 3 ações só nessa semana, certo? Sim, colocar todas. Sim. É o planejamento. 4 ou mais, desculpa me interromper, eu sei que a gente tem que terminar. Nós estamos fazendo todo o processo de preenchimento de propostas no portal Valoriza, por exemplo, né? É um trabalho administrativo, mas eu acho que é o trabalho da supervisão acadêmica, porque eu entendo que não é só com os alunos, né? Se a gente coloca contato com instituições, por exemplo, então a gente tem bastante coisa mesmo para poder estar colocando dentro de um quadradinho de uma semana, 2, 3, né? Os termos de compromisso de estágio, por exemplo, às vezes a terceira semana não é o ideal, mas a gente ainda está postando, né? Porque aquele número lá de quantidade de convênios com quantidade de vagas, por exemplo, a gente vai conseguindo muitas vezes as vagas durante o módulo, né? E vão abrindo campos, fechando outros, a gente consegue fazer contato com outras assistentes sociais. Então, assim, por exemplo, abertura de campo de estágio, a gente pode colocar em toda semana, né? Enfim, e tem outras atividades também que a gente pode pôr, acho que tem bastante e aí coisa. Eu queria só concluir a minha pergunta, Dani, assim, aquelas atividades que eu não consigo realizar, onde que eu vou descrever isso depois? Que você não consegue realizar? Digamos assim, eu coloquei lá uma roda de conversa com o presidente lá do Conselho Tutelar, mas não foi possível realizar, sabe? Então, eu acho que seria interessante que a gente tivesse uma avaliação, sabe? Acho que no outro a gente conseguia. Vamos supor, você coloca aqui no seu plano de ação que na 7ª semana você vai fazer uma visita institucional, certo? É uma visita institucional que você quer fazer? Ou uma roda de conversa? Já aconteceu várias atividades que foram suspensas. Por exemplo, eu gosto de convidar os alunos e levo-os na reunião de conselho municipal, né? Mas, às vezes, a reunião é transferida, é cancelada. E aí não aconteceu aquela ação, daí eu sempre fico preocupada, sabe? E daí está lá, mas assim, realmente não tem problema. Igual eu falei, isso aqui ele é um planejamento, para vocês se planejarem, para vocês terem essa visão de planejamento. Agora, nesse primeiro módulo, vai ser um pouco mais difícil, as ações podem não ser todas realizadas, não tem problema. Aí, no próximo módulo, vai ser muito mais fácil para vocês se organizarem. Mas, assim, não tem problema se o que vocês planejarem não ocorreu. Mas o que vai ter problema? Muitas vezes, por exemplo, eu já vi, né? Por exemplo, aluno, ele registrou lá na ficha acadêmica dele que ele teve uma roda de conversa com o supervisor, ou então com outras pessoas, com convidado. Ele elaborou um texto bem bonito, né? Mas, às vezes, não está contemplado dentro do plano de ação. E essas duas informações, elas precisam casar, entendeu? Essa descrição dessas ações aqui planejadas com vocês, que vocês planejam fazer com o aluno, tem que estar de acordo com a ficha que eles vão preencher na ficha acadêmica, certo? Então, por mais que, às vezes, vocês preencheram aqui que teria uma visita institucional com os alunos na 7ª semana, mas ela não ocorreu, não tem problema, né? Não aconteceu, existiu um impedimento de força maior, aconteceu um imprevisto, acontece. Mas você planejou isso aqui, certo?
Agora, o que não pode, às vezes, é o aluno registrar algo que não está previsto dentro das ações da pessoa acadêmica. Então, às vezes, vocês precisam entender que essas duas ações, elas se casam. Ações da supervisão acadêmica tem que casar com a descrição da ficha do aluno. Essa aqui são as suas descrições das suas ações. A ficha do aluno lá, o registro de frequência acadêmica, é do aluno. Ele vai registrar a vivência com você. Na primeira semana, por exemplo, nós preenchemos aqui que seriam apresentado modo para os alunos presencialmente. O aluno, quando ele registrar lá no registro de frequência acadêmica dele, o que ele vai registrar? Oficina coletiva com a supervisora acadêmica Daniele, apresentando o módulo de forma presencial, orientando como que o módulo vai funcionar, preenchemos as propostas de estágio, meu termo de convênio, termo de compromisso, eles têm que estar casados, entendeu? Então, o que vocês planejaram, o aluno também vai executar, certo? Mas assim, gente, é o real, tá? É o real, é o que a gente espera que aconteça. Mas não significa que vai acontecer dessa forma que a gente está falando. Pode ser que, às vezes, o aluno ele preencha outras coisas mesmo. Aluno, às vezes, é sendo aluno. E também, Dani, só para concluir, eu sei que as outras colegas também têm essa dúvida, ainda que vão ter os seminários, falando das documentações, e que até então era nós supervisores que falamos, eles ainda vêm com os documentos, virão ainda solicitando ainda orientações. Então, isso eu previ no meu planejamento, sabe? Orientação sobre documentação de estágio. Sim. Pode ser que com o tempo isso não venha mais a acontecer, né? Mas a princípio ainda está acontecendo. A gente está, na verdade, a 2 módulos, né? Trazendo o seminário amadurecendo mais, a cada módulo a gente está amadurecendo mais as ideias, o que o aluno precisa entender. Mas a gente depende muito ainda de vocês aí na ponta, porque esse aluno, ele não está chegando nas aulas. A gente, só para vocês terem ideia, a gente tinha no módulo 52, 1.800 alunos, tirando o DP, a gente tinha mais ou menos 1.000 alunos matriculados na disciplina de estágio. E nós não tínhamos 1.000 alunos nas salas, né? E muitas vezes a gente precisa dar valor a algo enquanto a gente tem, né? A gente lutou muito para que todas essas aulas de estágio acontecessem, né? Mas os alunos precisam dar muito valor a essas orientações, porque nenhum curso tem isso, tá? Nenhum curso da Unicesumar, o estágio tem aulas orientando o aluno como que ele vai para campo, como que ele preenche a documentação. Somente os alunos de serviço social é que tem essa orientação. E a gente está ali lutando, né, com muita vontade para que esses alunos eles entendam esse processo, porque às vezes é fácil um estágio de pedagogia, mas não é fácil um curso de serviço social ter o estágio, né? A gente sabe a dificuldade que é. Então, a gente tem lutado muito para essas aulas, mas a gente precisa que esse aluno venha para a aula, porque senão ele vai ter sempre dúvida, muita dúvida, né? Certo? Dani, oi? Tá aqui via Teams. Eu faço pelo Meeting. Algum problema? Não, não tem problema, mas a gente vai bater muito na tecla usar o Teams, sabe? O Meet, ele é mais fácil? Eu concordo, ele é fácil. É uma plataforma mais simples, né? É uma plataforma mais leve, mas eu vou ter que defender a instituição que a gente trabalha. A Unicesumar, ela paga, né, pela plataforma Teams. E outra, é o único registro que você tem que ocorreu essa supervisão, né? Por exemplo, se o seu gestor perguntar ou o próprio aluno dizer, eu nunca tive reunião com a supervisora, né? Eu nunca fui atendido. Você tem registro. O que contabiliza, né, a sua produtividade vai ser sempre o Teams. Então, é uma ferramenta, às vezes, que é um pouco mais difícil de a gente aprender a trabalhar com ela. Mas, de preferência, tá? Usar sempre o Teams. De preferência. Daniele, meus alunos... Vai precisar de capacitação?
Não sei. Na verdade, nunca fiz. Acredito não saber utilizar. Né? Participo. A gente vai ensinar Das vocês. É um dos links que nós vamos aprender é como fazer reunião dentro do Teams. Vocês vão aprender, vão ficar expert, tá? Professora, e é justamente nesse ponto que eu também quero focar. Eu estou com algumas alunas que, infelizmente, eu tive que bloquear no WhatsApp, porque aquela saúde mental que a senhora falou logo no início foi o que gerou esse problema, né? O aluno incompreensível que acha que a gente tem 24 horas para ele. Então, eu gostaria também de pedir para a sede, para quando for falar nas aulas, colocar esse item como obrigatório. Por quê? Porque a gente tem acesso realmente. Eu gostaria até de perguntar se os alunos também são orientados, se eles são capacitados sobre essa ferramenta. Porque a gente realmente, eu estou tendo muita dificuldade, estou bloqueando, inclusive hoje entreguei um polo para o meu gestor, ele não aceitou, e aí ele disse justamente, pediu de novo para mim ficar, mas justamente por esses problemas. O aluno pensar que a gente tem 24 horas para ele, e quando a gente coloca como uma solicitação, de certa forma, de regra, para ser ou comunicação ou via Teams ou e-mail, ele diz que vai nos denunciar, que a gente não está querendo fazer supervisão, que está dificultando o acesso dele. Então, quando a instituição colocar que é a ferramenta oficial, eu acho que vai facilitar um pouquinho esse nosso trabalho e eles vão começar a entender, mas reconheço que tem muitos colegas, principalmente, e alunos, que realmente não têm essa habilidade. Eu já tenho facilidade porque eu já trabalho em uma outra instituição com essa ferramenta, mas que ela é difícil, ela é. A gente vai tentar trabalhar nesse seminário um pouco mais, falando sobre a ética, inclusive trazer um pouco da responsabilidade para esses alunos, né? A questão do preenchimento, né? A questão mesmo da própria ética profissional, que eles precisam estar cientes que eles hoje são estagiários, mas amanhã serão nossos colegas, né, profissionais. A gente tem uma supervisora aqui, que ela era aluna até pouco tempo. A gente tem várias, né? Mas nós temos uma supervisora que ela era aluna até pouco tempo, e eu acredito que é muito nessa temática, sabe? Olha, hoje você é estagiário, amanhã você vai ser um profissional. Então, você tem que aprender a ser ético desde agora. E uma das coisas mais éticas que tem, gente, é o respeito, né? A gente vai tentar trabalhar, tá, Delane, nesse quesito, mas a gente precisa que esses alunos venham, então, para nossos seminários, tá? Mas vamos lá, gente, eu tenho que terminar aqui, ó, porque eu já estou pegando 18 minutos do tempo de vocês. O plano de ação, ele precisa ser assinado, né? Então, ele vai ser assinado e validado pelo gestor, não tem mais assinatura da coordenação, tá bom? Até porque é um documento de vocês, em consonância com o gestor de polos, tá? E eles vão assinar aqui, tá? O que eu tenho percebido nos planos de ação que eu tenho pego, tá? Muitas vezes eu percebo que tem muito um copia e cola. Não tem problema copiar e colar. Eu fiz uma ação que deu certo nesse módulo, eu vou repetir para o módulo que vem. Tudo bem, não tem problema. Eu posso copiar todas as ações, eu posso copiar a quantidade de convênios que eu tenho, tá? Não tem problema. O que eu não posso copiar, gente, é que às vezes o plano de ação vem assinado e carimbado sem a data, né? Então, assim, eu percebi que alguns estavam só carimbando e assinando, não estavam só copiando e colando e botando para assinatura, né? E assim, lembre-se, é um documento de vocês, a gente elaborou para que vocês, supervisores, conseguissem se organizar. Ele é um instrumento técnico. Então, é para que vocês pudessem organizar. Então, olhem com muito carinho para esse plano de ação. O gestor, ele pode ter uma visibilidade muito diferente das ações que vocês realizarem aqui, que vocês contemplarem aqui. Então, dê para esse documento a importância que ele tem, né? Então, nós tiramos a assinatura da coordenação, mas queremos que vocês assinem esse plano, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, foi elaborado. Então, ele foi elaborado por vocês. É o nome de vocês que vão vir aqui. E validado pelo gestor de polo. A única coisa que nós fizemos foi montar a estrutura para vocês. Mas essas ações que vocês vão descrever aqui é a valorização do trabalho de vocês. É aqui que vocês vão mostrar para os gestores a competência, o valor de vocês.
entendeu? Olha, eu estou planejando aqui fazer todas essas ações aqui, ó. Se preferir, agende uma reunião com os gestores de vocês. Olha, gestor, eu queria falar com você porque eu estou propondo aqui essas ações, o que você acha, né? Converse com ele, tá aqui as ações que eu vou realizar durante esse módulo, você está de acordo? Ok, assina seu plano de ação. Pode ser assinado manualmente, pode ser assinado pelo Gov, não tem problema, tá? Só que precisa ter a ciência do gestor, ele precisa estar consciente de todas as ações que vocês planejaram, certo? Bom, dúvidas eu sei que tem um monte, mas não fiquem preocupados, né? A gente vai, nesse primeiro momento, aceitar todos os planos de ação de vocês. Não, eu não vou ficar olhando muita coisa, tá? A gente está no momento de aprendizado. E eu quero que vocês... O prazo é 31, Dani? Se eu não me engano, é 31. São 20 dias, na verdade. São 20 dias. No início do módulo, são 20 dias. Eu até anotei, acho que é uma quarta-feira. Até dia 4 do 8. Professora, só Oi. tira uma dúvida. A questão de orientação didático-pedagógico, uma aluna me perguntou se teria que mandar o termo de compromisso, e ela disse que foi na última aula que falaram agora, e eu realmente não assisti na segunda-feira, o esquenta, ainda estou pendente. Isso condiz? Não, mas a gente pode falar, assim, Delaine, eu vou pedir só para você só dar uma seguradinha, tá? Tá A bom. gente pode falar um pouquinho, mas eu tenho que encerrar aqui o assunto do plano de ação, tá bom? Gente, ficou claro para vocês o plano de ação? A gente espera que vocês encaminhem lá pelo Sidle, não encaminhem por e-mail, não vai ser aceito pelo e-mail, tá bom? Quem tiver sem acesso, preencha aquele link de acesso. Sempre que vocês estiverem sem acesso, use o link de acessos, que aí eu olho aquele link e eu já faço as ações junto com o polo de vocês, tá bom? Mas a gente vai encerrar aqui falando sobre o plano de ação. Espero que vocês tenham gostado. Espera só um pouquinho que tenha uma avaliação. Deixa eu colocar aqui a avaliação para vocês. Preencherem, avaliarem. É muito importante a avaliação. Através dessas avaliações que a gente vai trazendo coisas novas para vocês, tá bom? Só um minutinho. Vou colocar aqui no chat. E se vocês tiverem dúvidas, sempre registrem a dúvida do plantão lá no plano de ação, lá no plantão, tá? O professor Juliano que faz atendimento dentro do plantão, mas como o plano de ação é uma competência minha, eu vou poder estar auxiliando vocês, sempre, tá bom? Aí, quem tiver alguma dúvida, eu vou poder, que não esteja relacionada ao assunto, a gente pode falar bem rapidinho aqui, tá bom? Mas, gente, foi muito bom estar com vocês. Espero vocês no próximo encontro, na próxima terça-feira. E nós vamos poder falar sobre outros assuntos, certo? A ideia é poder desenvolver vocês pessoal, profissional, e que vocês possam aí desenvolver uma supervisão acadêmica de excelência, tá bom? Esse é o objetivo. E muito obrigada, fique com Deus e até a próxima semana. Sim, será sempre na terça, Nádia.